Estamos de volta com a Agenda Econômica. O tema de hoje é inflação e política cambial. Quem está no estúdio para conversar com a gente é José Luiz Oreiro, professor de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Professor, de que maneira que a taxa de câmbio afeta a inflação e os preços nacionais? Então, a taxa de câmbio é um importante preço macroeconômico e ela afeta diretamente a taxa de inflação por um efeito que os economistas chamam, vou usar a primeira expressão em inglês, depois eu faço a tradução, que é efeito pass-through, né? Que seria o efeito repasse, né? A melhor tradução que a gente consegue para o português. Então, quando a taxa de câmbio se desvaloriza, né? Ou seja, quando fica mais caro para você comprar moeda estrangeira, todos os produtos que são importados vão ficar mais caros, né? E mesmo aqueles produtos que o Brasil não importa, mas que são produtos que são transacionados no mercado internacional, né? Esses produtos, como o preço deles é determinado no mercado internacional em dólar, quando a nossa moeda se desvaloriza, eles ficam mais caros em reais, então, mesmo aqui no Brasil, eles também ficam mais caros, tá? Então, de fato, quando você tem uma desvalorização do câmbio, o primeiro impacto disso é uma aceleração da taxa de inflação. Então, e com isso há também uma perda de salário real, de poder de compra por parte da população. Ok. Nós conversamos com alguns senadores sobre o tema. Acompanhe. Na minha concepção, o governo tem que reduzir os gastos públicos. O governo gasta demais. São 39 ministérios, 23.941 cargos comissionados. O governo tem um gasto com a sua máquina exorbitante. Então, o governo precisa reduzir os gastos públicos e isso vai ajudar também a combater a inflação. Não dá para o governo só querer combater a inflação via política monetária. Tem que também combater a inflação via política fiscal e é preciso, sim, reduzir os gastos públicos e também reduzir o custo da sua máquina, que hoje é muito caro para o contribuinte brasileiro. Questões que vão além da economia. O alimento subiu de preço porque teve uma geada, porque diminuiu a produção. Então não há como economicamente você prever isso ou você aumentar os juros achando que o preço vai baixar. De jeito nenhum. Por que quando aumenta o juro para baixar a inflação, por que isso até certo ponto dá resultado? Porque você encarece o crédito, você diminui a compra, não é? E se você diminui a demanda, a oferta, obviamente, diminui também, aí o preço cai. Mas para alguns produtos isso não é possível que seja feito, porque são produtos que dependem da natureza e são esses produtos que têm feito a inflação manter-se elevada no Brasil. Mas a perspectiva é de que nos próximos meses ela baixe. Professor, o senador Regufe falou uma coisa que a gente já comentou, né, que é trabalhar também a política fiscal, não só a monetária. A senadora Vanessa Graziotin fala um pouco dessa sazonalidade que a gente está sujeito, né? Clima, uma crise hídrica, que isso pode afetar a produção e isso pode impactar no preço dos produtos. É um pouco na linha do que a gente estava falando e tem uma parte de imprevisibilidade, né? A sazonalidade ocorre no Brasil ou em qualquer outro país. Agora, eu quero chamar a atenção que a aceleração que nós tivemos da inflação agora, em 2015, ela não é devido à crise de abastecimento de alimentos, não é isso. Quer dizer, o que aconteceu foram dois choques. Um foi o aumento do preço dos combustíveis e o segundo foi o aumento do preço da energia elétrica, né? Eram preços que estavam defasados. Quer dizer, o governo, no primeiro mandato da presidente Dilma Rousseff, adotou uma estratégia errada de combater a inflação, que é por intermédio do congelamento de preços de tarifas públicas, quer dizer, repetindo um erro que os governos militares já tinham cometido lá no final dos anos 70, início da década de 80. Isso nos custou muito caro e, infelizmente, nós cometemos o mesmo erro de novo. E agora nós tivemos uma inflação corretiva, ou seja, você está fazendo um realinhamento de preços na economia, que isso é importante para que empresas como a Petrobras, por exemplo, tenham caixa para realizar os seus investimentos. É importante que as tarifas de energia elas reflitam corretamente o custo de geração de energia no Brasil, para você remunerar, né, o investimento na transmissão e na geração de energia. Quer dizer, então, isso foi essencial. Agora, o que a senadora está colocando é que, mas você não combate esse tipo de inflação com aumento de juros. O Banco Central reconhece isso. Quer dizer, o Banco Central, isso nos relatórios de inflação, ele diz que quando ocorre um choque de oferta, o ajuste na política monetária é para combater os efeitos secundários do choque de oferta sobre a economia. O que são os efeitos secundários? Por exemplo, o sindicato X
percebe que, como teve um aumento do preço da energia elétrica, houve uma redução real nos salários dos seus filiados. Em função disso, ele exige, na sua database, um reajuste salarial para poder recompor o salário real ao nível anterior. Pois bem, quando o Banco Central eleva a taxa de juros, o que ele está tentando fazer é desestimular esse efeito secundário, ou seja, fazer com que os sindicatos, no momento da sua database, que estão tentando recompor perdas salariais decorrentes de choque de oferta, como esse do aumento da energia elétrica, consigam fazê-lo. Porque se eles conseguirem fazer, o que vai acontecer? As empresas vão simplesmente pegar esse aumento de salário e vão repassar para os preços. E aí esse é o chamado efeito secundário que o Banco Central está tentando combater com o aumento de juros. Então, de fato, a senadora tem toda a razão, você não combate choque de oferta com elevação de juros. O que você faz é usar os juros para impedir os efeitos secundários sobre a inflação desse choque de oferta. Professor, voltando um pouco à parte da taxa de câmbio, o que é pior para a inflação? Quando o real está muito valorizado ou desvalorizado? Para a inflação é quando ele está muito desvalorizado. Agora, aí é que tem um dilema, que é o dilema entre inflação e crescimento da economia. Né? De 2005 a 2008, nós fizemos uma brutal apreciação da taxa de câmbio. Tá? E, de fato, quero apenas lembrar que em 2006, nós tivemos a inflação mais baixa da década passada, que foi não sei se foi 3,17, mas enfim, foi em torno de 3,5%. Essa inflação muito baixa, que aliás foi até abaixo do centro da meta de inflação, só foi conseguida às custas de uma valorização muito expressiva da taxa de câmbio. Bom, qual foi o efeito disso sobre a economia brasileira no médio e longo prazo? O efeito disso, dessa enorme sobrevalorização, é que a indústria de transformação perdeu competitividade e, a partir do ano de 2010, 2011, ela não conseguiu mais crescer. Nós estamos, desde o final do ano de 2010, com a produção física da indústria de transformação praticamente estagnada. Agora, em 2015, ela está em queda. Mas isso reflete fundamentalmente os efeitos acumulados da valorização da taxa de câmbio que ocorreu entre 2005 e 2008. Se você tem também um dólar muito valorizado, você pode, mais para frente, ter uma piora na distribuição de renda? Se você tiver o contrário. Tá? Se você tiver, quando você tem uma taxa de câmbio muito desvalorizada, tá? Se você tem uma taxa de câmbio muito desvalorizada, ou seja, realmente quando o dólar fica mais caro, né? Então, o que vai acontecer? A participação dos salários na renda nacional tende a cair. Tá? Então, isso, de fato, tende a piorar a distribuição de renda. Agora, você pode compensar essa piora na distribuição com outras coisas. Né? Por exemplo, se nós tivéssemos uma taxa de juros mais baixa, né, você poderia compensar uma parte desse problema com a redução da renda daqueles segmentos da sociedade que a gente poderia, grosso modo, chamar de rentistas, que são os que vivem de juros, aluguéis, etc., etc. Né? No momento, eu acho que a gente está de um pior dos dois mundos do ponto de vista de distribuição de renda. Por um lado, nós tivemos uma desvalorização forte do câmbio, né, desde o final de 2014, o que tende a deprimir os salários, né, porque a inflação acelera, o salário real cai, e, portanto, a participação dos salários na renda ela se reduz. Mas, além disso, a gente está com um juro real muito alto, né, o que tende a favorecer a renda dos rentistas. Então, esse cenário macro que nós temos hoje na economia brasileira certamente está atuando de forma contrária a uma melhoria na distribuição de renda, pelos dois canais. O que seria melhor para o país, se é que existe um desses dois é o melhor? É deixar o câmbio flutuante ou você tentar controlar? Olha, a princípio eu sou favorável a um sistema misto, que é uma flutuação administrada. Né? Quer dizer, você fixar a taxa de câmbio, como ocorreu, né, durante o primeiro mandato do presidente Fernando Henrique Cardoso, isso não é uma boa ideia. Tá? Ainda mais para uma economia como a economia brasileira, que é muito integrada aos mercados financeiros internacionais. Então, você deixar a flutuação, em tese, é um bom regime. Agora, você tem que administrar essa flutuação. Quer dizer, você não pode permitir, como aconteceu, né, de 2005 a 2008, um movimento de enorme valorização da taxa de câmbio.
Tá? Bom, então, como é que se administra essa flutuação? Em primeiro lugar, você administra tendo uma política de juros razoável. Quer dizer, eu acho, como eu já tinha comentado, a dosagem de política monetária neste momento me parece excessiva. Tá? Então, se você consegue ter uma política monetária um pouco mais flexível, tá? Você consegue reduzir os juros e, com isso, ter menos apreciação do câmbio, o que contribui, portanto, para um câmbio mais competitivo. Outra coisa, em momentos de grande entrada de capitais externos, você tem que colocar controle de capitais. Aí, como é que se dá isso? Basicamente por intermédio do IOF. Quer dizer, você coloca um imposto sobre todas as entradas de capitais, isso aqui é importante, não adianta tentar colocar só sobre um tipo, por exemplo, renda fixa. Não, você tem que colocar sobre todas, porque senão o capital consegue burlar esses controles. Né? Então, você coloca sobre todas as entradas com o objetivo de reduzir o fluxo de entrada e aí ajudar a administrar a flutuação da taxa de câmbio. Professor, para a gente tentar resumir um pouco o que a gente conversou, como é que a gente faz para colocar a inflação no nível adequado? Pensando em política monetária, política fiscal e política cambial. Existe uma solução para o Brasil de hoje para a gente sair talvez mais rápido dessa crise? Bom, eu acrescentaria uma quarta política, que é a política salarial, que eu acho que ela é importante. Né? Bom, o ideal, seria, como eu comentei no início, é que nós tivéssemos uma boa coordenação entre a política fiscal e a política monetária, uma política fiscal mais dura, né? E uma política monetária mais frouxa. Né? Para isso, a gente talvez tenha que rever alguns critérios que nós, como sociedade, adotamos desde a Constituição de 88. Tá? Para poder cortar os gastos que precisam ser cortados. Porque com o arcabouço institucional e legal que nós temos hoje, o que o governo tem de espaço de manobra para cortar gastos é muito pequeno, são os gastos discricionários, e boa parte disso é investimento. Tá? Justamente que não deveria ser cortado. Então, a gente precisa realmente redefinir esse arcabouço jurídico, institucional, etc., para poder ampliar o escopo de atuação da política fiscal. Então, tendo uma política fiscal mais forte, eu posso ter uma política monetária mais frouxa, né? O que, por outro lado, ajuda na questão da taxa de câmbio, que é importante que a gente tenha um câmbio competitivo para poder restaurar o crescimento da indústria de transformação, que é o carro-chefe da economia. Agora, aonde é que a política salarial pode nos ajudar? Bom, os sindicatos têm que se convencer que não é possível você ter ganhos de salário acima da produtividade. Porque todo ganho de salário acima da produtividade ele é inflacionário. Porque as empresas vão repassar isso para os preços. Né? Bom, como é que você disciplina isso? Né? Bom, tem duas formas de disciplinar. Uma é como o Banco Central está fazendo. Você eleva a taxa de juros de tal forma que você vai aumentar o desemprego e quando você aumenta o desemprego, você reduz o poder de barganha dos sindicatos e, com isso, eles ficam mais dóceis, vamos dizer assim. Né? Bom, isso é a maneira que o Banco Central faz, mas ela não é a mais civilizada. Quer dizer, a mais civilizada seria você ter uma espécie de política de rendas negociada entre governo, sindicatos e empresas, em que você fizesse setor a setor, né, estabelecesse, olha, este setor aqui, o setor X, ele nos últimos anos, a produtividade tem crescido X%. Então, vamos negociar aqui que os salários vão poder só ter um máximo de reajuste dado pela inflação, mais esse ganho de produtividade. Ou seja, não podemos ter ganho de salário acima da produtividade, porque isso é inflacionário. Quer dizer, esse seria o ideal, que a gente tivesse uma política de rendas negociada entre sindicatos, governo e empresas. Isso seria um reforço importante para a política monetária e certamente reduziria o custo da política inflacionária no que se refere ao aumento da taxa de desemprego. Ok, professor. E o Agenda Econômica fica por aqui. Se você tiver críticas ou sugestões ao nosso programa, entre em contato pelo telefone 0800 61 2211. Ou, se preferir, acesse nosso site www.senado.leg.br/TV. Agradecemos ao professor de Economia da UFRJ, José Luiz Oreiro, pela entrevista. E a você de casa que nos acompanhou, muitíssimo obrigada pela sua audiência e até o próximo Agenda Econômica. Até mais.